Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está indo aqui para a nossa quarta entrevista com os gestores. Lembrando que é um bate-papo curto, sucinto, de 15, 20 minutinhos, que dá já para pegar um feeling bacana da gestora. E, obviamente, logo em seguida, se quiser saber mais informações, a gente está super à disposição para ajudar vocês. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Simonetti. Ele é sócio, um dos 7 sócios da gestora Capitânia, uma gestora que ela foi fundada em 2003, já foi assim uma das mais antigas do Brasil e por ex-executivos do Bank of America que saiu do Brasil naquela ocasião. Então, Carlos, muito prazer. O bacana da nossa conversa de hoje é que a gente está saindo um pouco daquele universo de fundos multimercados e entrando no universo de fundos de crédito e também imobiliário, que, aliás, é o principal diferencial da Capitânia, né? Que vocês têm muito crédito lastreado em imóveis. Então, se puder contar um pouquinho de vocês e também dessa expertise de vocês, agradeço bastante para a gente começar. Um prazer, Maurício. Obrigado pelo convite. Sempre bom poder conversar e explicar um pouco mais sobre a Capitânia. Como você falou, é uma das assets mais longevas, especialista em crédito imobiliário. Esses 7 sócios não fazem nada além de pensar em crédito imobiliário do momento que acorda, vai dormir. A gente não tem nenhum sócio capitalista, todo mundo tem função executiva na empresa. É uma empresa guiada por meritocracia, passamos aí por muitos ciclos econômicos, aprendendo com os erros, melhorando, diversificando mais o passivo, que é a base de investidores. Tem uma grade de produto bem ampla, com 10 fundos multicotistas, 5 ou 6 deles na plataforma da XP. Muito legal. Então, é um prazer estar aqui, vamos conversar. Show de bola. Hoje vocês gerem mais ou menos 7,5 bi de reais, não é isso mesmo? Como que está dividido? Isso é a maior parte em crédito normal ou em crédito imobiliário? Se puder contar um pouquinho dessa divisão. Tá, eu vou começar pelo imobiliário. A gente tem 1,8 bi, mais ou menos, numa estratégia de fundo imobiliário, onde a gente é um analista, selecionador, investidor de fundos imobiliários. A gente faz esse trabalho. Nós não temos fundo imobiliário de tijolo, então a gente é neutro e não conflitado para olhar as melhores oportunidades do mercado e tem um histórico muito forte. Sim. A gente tem outros 800 milhões num fundo imobiliário de CRI chamado Capitânia Securities, que existe desde 2014 com histórico muito competitivo também. A diferença são os fundos de crédito. E aí também a gente tem as subdivisões, né? Desses 5 bi, que é mais ou menos a diferença, 2,5 bi está em seguradoras, em fundos PGBL e VGBL, onde a gente é muito forte. Nós temos 3 fundos, 2 com a seguradora Icatu e 1 com a seguradora da XP. Sim. E os outros 2,5 bi estão em fundos multicotistas e fundos exclusivos, que a gente tem 13 no total, são fundos de entidades fechadas de previdência complementar, fundações principalmente. Legal. Queria fazer uma perguntinha, porque muitos clientes se depararam com uma surpresa negativa nessa crise do Covid, que foi ver fundos de crédito, fundos que sempre batiam o CDI, sofrerem bastante na crise. E foi uma surpresa porque ninguém imaginava que eles podiam dar uma cota negativa, mas deram. Queria te perguntar, Carlos, como que foi essa experiência para vocês agora na crise da Covid e como que vocês conseguiram recuperar a perda naquele momento, né? Na Covid houve uma corrida por liquidez generalizada e, por incrível que pareça, os fundos que mais sofreram foram os que tinham liquidez curta, normalmente com boas carteiras, com uma parcela de caixa que fazia sentido até aquele momento, mas muitos tiveram resgates de 50%, 70% do patrimônio e tiveram que vender ativo a qualquer preço. A gente conseguiu escapar um pouco desse problema pelo nosso fundo D1 Capitânia Top ser pequeno em relação ao patrimônio da gestora.
ele tinha 600 milhões antes da crise, tem 250, ou seja, eu tive resgates pronunciados também, como toda a indústria, mas a gente, no resto dos outros fundos, não teve esse tipo de problema, então o gestor teve calma para poder ver as melhores opções para fazer liquidez, e esse nosso fundo Capitânia Top não está ainda acima de 100% do CDI no ano, mas ele já está positivo no ano, que é uma recuperação expressiva depois da catástrofe que foi lá os meses entre abril e junho, né? Sim, ou seja, o fato de não ter tanto patrimônio num fundo super líquido facilitou a vida de vocês para não perderem tanto e também terem calma para tomarem melhores decisões naquele momento. Às vezes trocar títulos, serem proativos em pegar um título que valorizou, que caiu menos, para comprar um outro que caiu mais e tentar recompor a carteira. É isso mesmo? Exatamente isso. E essa parcela grande que a gente tem, que é meio desproporcional em relação aos nossos competidores em previdência aberta, em PGBL e VGBL, que a gente é muito grande, o investidor ali, ele é um pouco mais, tem um perfil mais de médio e longo prazo, os resgates foram bem menos pronunciados, então foi um acerto também a gente diversificar e ter uma parcela relevante dos recursos em PGBL e VGBL. Legal. Aliás, pegando essa deixa agora de falar sobre as previdências, justamente as previdências da Capitânia, elas performaram muito bem logo depois da crise, né? Então, essas sim já estão acima do CDI. E eu percebi que teve uma diferença entre o fundo de previdência da Capitânia, que a Icatu é a seguradora, para o fundo da Capitânia, que a XP é a seguradora. Um caiu menos, depois voltou menos, o outro caiu mais, depois voltou muito mais forte. Pergunta, qual que é a diferença entre elas? Que os nossos ouvintes com certeza estão curiosos para descobrir. Excelente pergunta. O Capitânia Previdence Icatu, com a seguradora Icatu, ele aloca mais ou menos 65, 70% do patrimônio em ativos de crédito, normalmente com rating elevado, rating médio A+, ou A menos, e ele fica ali 30, 35% em LFT e operações compromissadas, que é a parcela de caixa para honrar eventuais resgates, pagar a portabilidade. Sim. Essa determinação de caixa é feita até pela seguradora, que tem que honrar eventuais resgates maiores, né? Sim. O Capitânia Prev XP Seguros, com a seguradora da XP, ele tem a mesma política de investimento, a mesma estratégia de alocação, mas ele tem um limite de 5% para fundos imobiliários. Pode parecer pouco, mas esse 5% de fundos imobiliários causou essa volatilidade maior, ele ter sofrido mais durante a crise, agora está recuperando num ritmo agora até um pouco mais rápido, porque os fundos imobiliários têm liquidez em bolsa e eles afundaram na crise, agora estão num processo de recuperação, mas no médio e longo prazo a gente acredita que esses 5% vão contribuir bastante para o produto. E essa busca de colocar um pouquinho em fundos imobiliários é por causa dessa veia da casa e expertise em alocar neles e conseguirem trazer um retorno maior para o médio e longo prazo para o cotista? Então, é um perfil um pouquinho diferente de investidor que, por ser previdência, é um recurso de mais longo prazo, isso faz sentido para ele? É nessa linha de pensamento? Exatamente nessa linha. A gente até chegou a discutir de no Capitânia Previdence Icatu fazer igual, mas houve um feedback da própria XP de manter o Previdence sem os fundos imobiliários com menor volatilidade como uma opção mais conservadora e o Prev XP Seguros com um pouquinho mais de risco, não é muita coisa, mas buscando também um retorno um pouco superior. O Previdence Icatu, que é o mais conservador, o target dele, o objetivo de retorno é entregar para o cotista pós-custos CDI mais meio a 0,75, historicamente ele entrega até um pouco mais. E o fundo com a XP Seguros, que tem os 5% de limite de fundo imobiliário, é entregar 0,75 a 1 pós-custos, com potencial de entregar mais. Muito legal. Então,
Já entendi que os fundos de crédito da Capitânia, eles costumam também olhar muito para o segmento imobiliário e ter um lastro em segmento imobiliário, ou seja, em imóveis. Pergunta: existe uma fama de que a Capitânia arrisca mais e consegue taxas melhores por arriscar mais, porém que às vezes pode passar por alguma turbulência. Como que é a visão de vocês sobre isso? Esses créditos, esse lastro em imóveis, dão uma segurança bastante robusta ou ainda assim a gente deve olhar para os fundos da Capitânia como sendo fundos bem mais arriscados do que a média da indústria? Realmente tem essa percepção, a Capitânia está fazendo isso há muito tempo. Se a gente estivesse falando aí 5, 6 anos atrás, eu ia concordar com você, falar que a gente tem um perfil mesmo mais, é um termo técnico, mid-yields, high yields, mas que vai buscar um pouco mais de retorno, correndo um pouco mais de risco. Mas a Capitânia veio migrando até por ter crescido muito na Previdência Aberta, que tem um perfil mais conservador. A gente veio migrando mais para hoje ser uma asset high grade é que investe em ativos bem resolvidos, as principais empresas, ou mid grades. Mid grades é o meio do caminho. Mas quando a gente, em forma geral, quando a gente vai olhar um ativo um pouco mais arriscado, pode ter certeza que esse ativo vai ter colateral, vai ter lastro. Então, se houver algum problema ao longo da vida desse ativo, eu vou ter alguns gatilhos, covenants, para me defender, e se o problema não for sanado, a gente vai ter a opção de executar a garantia e tomar a garantia para defender os recursos dos nossos cotistas. Muito Mas, legal. assim, nos fundos previdenciários, posso falar com bastante tranquilidade, até pelo rating médio da carteira, hoje a gente é mais high grade mesmo, é mais defensivo. Legal. É que existe uma dúvida até entre muitos clientes que falam que só querem investir com o FGC. E no fundo de investimentos não existe a figura do FGC, até porque ele seria prejudicial uma garantia dessas para a indústria. Mas isso é um papo mais filosófico para uma outra hora. Ao mesmo tempo, investir no fundo não quer dizer que você não tem segurança. Você pode investir com muito colateral, muita garantia também nos ativos que você tem dentro do fundo. E aí fica a cargo do gestor. Exato. Fundo não tem FGC, essa é uma opção para o investidor, mas a gente ter bons ativos que foram bem analisados, fazer o trabalho diligente que a gente faz. Temos uma equipe hoje, 2 gestores, 8 analistas só fazendo isso. O tempo médio desses profissionais na Capitânia está acima de 9 anos. A gente tem um turnover, uma troca baixíssima. Nos últimos 6 anos, perdemos um profissional só e vários outros entraram. Então, você tem uma equipe olhando isso o tempo todo, fazendo só isso, para entregar um retorno condizente aí para o investidor. Muito legal. Carlos, para a gente caminhar mais para o final da nossa conversa, eu queria entender um pouco mais dos fundos imobiliários da Capitânia. Vocês têm um fundo o CPFF, que é o fundo de fundos. O que ele faz exatamente? O que é um fundo de fundos e aonde tem a expertise nele? Porque um investidor deveria olhar para um fundo de fundos e depois do CPTS, que é o fundo de CRIs de vocês, de papel. Então, só para a gente entender um pouco mais a diferença entre eles e as vantagens que existem em ambos os fundos e categorias. Claro. Esse assunto é bem rico, eu vou tentar aqui comprimir o máximo. O CPFF, Capitânia Reit, ele é um fundo de fundo imobiliário, então o mandato nosso é escolher entre os 265 fundos imobiliários listados em bolsa, eu só posso comprar fundo listado, as melhores opções, os segmentos, os maiores segmentos são laje comercial, shopping, condomínio logístico, fundos de CRI, renda urbana e os próprios fundos de fundo. Então, a gente tem aí um universo grande para olhar, analisar e escolher os melhores produtos.
E tem uma diferença no fundo de um gestor profissional como a Capitânia. Eu tenho muito acesso a operações restritas, distribuições restritas, não vão ao mercado, não são oferecidas para pessoa física, só investidor institucional compra. Hoje, na carteira do CPFF, um pouco mais de 40% das posições foram ofertas restritas que vieram, em termos e condições, na nossa opinião, melhor do que o que tinha no mercado secundário e que não foi ofertado para pessoa física, porque é uma característica das ofertas restritas. Então, acho que é aí que a gente agrega bastante valor e de ter 4 pessoas dedicadas só fazendo isso na Capitânia, só olhando a parte de fundo de fundos. E aí o CPTS, que é o de CRIs, né? E aí o CPTS, que é o fundo de CRI. CRI é uma dívida, é um instrumento de dívida lastreado em ativos imobiliários. Então, vou dar um exemplo super simples. Um empresário tem um shopping center funcionando, quer fazer uma expansão ou quer comprar um segundo shopping center. A gente vai lá, dá um dinheiro para ele, toma o shopping que já é operacional, que já gera renda, que já tem histórico como garantia, para ele fazer a expansão e comprar o segundo shopping. Isso é uma operação de CRI, por isso esse é o lastro. Então, o mandato dele é investir em CRIs, dos 5, 6 subsegmentos aí que eu falei. Ele tem uma parcela de até 1/3 do fundo poder comprar também fundo imobiliário. A gente nunca tinha usado essa opção até agora na crise, que tiveram umas oportunidades muito boas. Mas ele é basicamente um fundo de CRI, um fundo de dívida lastreado em ativos imobiliários. Ele é de 2014 e tem um histórico muito forte. Eu convido aí a quem quiser entrar no nosso site, olhar o relatório mensal de gestão. É super detalhado e com um histórico bem interessante. Muito legal. Acho que deu para a gente abordar bastante da expertise da Capitânia num período tão curto e foi uma conversa extremamente rica para os nossos investidores que querem conhecer um pouco mais da gestora e desse mundo de crédito e de fundos imobiliários. Então, eu queria agradecer muito, Carlos, pela conversa. Você investidor, encontra os fundos da Capitânia na nossa plataforma da XP Investimentos e estamos totalmente à disposição para falar mais sobre eles, explicar sobre esses e outros produtos para vocês. Muito obrigado, Carlos. Foi muito legal esse papo. Obrigado demais mais uma vez e até a próxima. Obrigado, o prazer foi meu, Maurício. Estou sempre à disposição e quem quiser mais informação, entra no site da Capitânia, tem bastante coisa. Obrigado. Olha, obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.